Este é o programa Nascer de Novo. Eu sou Geraldo, o profeta, e estou aqui para te dizer de forma profética, meu irmão. O que importa é você nascer de novo, você e sua família. Mas a gente não nasce de novo se não amar a palavra e buscar a palavra, a sabedoria de Deus, para que a sabedoria de Deus entre em você, meu irmão. Essa é uma palavra positiva. Jesus Cristo era o verbo positivo. Todas as vezes que existia um verbo negativo na palavra, na Bíblia, Jesus vinha com um verbo positivo para aniquilar o verbo negativo. O verbo negativo vinha do maligno. Então você sempre vai ver, meu querido irmão, veja lá na palavra, em todos os momentos em que Jesus via e se compadecia, tinha compaixão pelas pessoas, milagres maravilhosos aconteciam. Por exemplo, estava vindo uma procissão, trazendo um esquife, um menino morto, e a mãe pranteando, chorando, terrivelmente chorando, sofrendo. Então, o verbo morrer é um verbo negativo. Nós não queremos que as pessoas morram, porque nos traz intranquilidade, nos traz ansiedade, nos traz sentimentos de perda, sentimentos depressivos, sentimentos que nos entristecem. E este menino vinha, e Jesus viu, o verbo viu, aquele menino morto, verbo morrer, vendo a mãe entristecida, a mãe em prantos, com dores da perca do filho. E ao esse menino passar, porque a morte não passava diante do Senhor, ele disse para esta mulher, ele viu a mulher se pranteando, sofrendo pela morte do filho. E neste sofrer, verbo negativo, sofrer, ele se compadeceu, teve compaixão, compadecer, sentir o amor. O compadecer é um amor sobrenatural em nós, que a gente sente a dor do outro, a gente sente um amor pelo outro e pela sua aflição. Afligir, verbo negativo. E em todos esses verbos negativos que rodeavam essa mulher, e o verbo morrer do menino, Jesus disse: ei menino, levanta, viva, viver, verbo positivo. Jesus, meus irmãos, da morte ele falava ressuscite, ressuscitar, verbo positivo, regenere, regenerar, verbo positivo, amar. Ele amava. O amor é que procede, é que através do amor todos esses verbos venham. Verbos positivos. Jesus era o verbo e encarnou no homem. Ele era o verbo, a sabedoria de Deus encarnada no homem. E ele nos ensinou tudo isso. E tudo isso hoje ficou de herança para nós. O verbo, o poder, a autoridade. Olha, este programa nós vamos falar de Mateus 14 e finalizá-lo ele em nome de Jesus Cristo. Neste programa terão testemunhos maravilhosos de pessoas que ouviram o verbo, ouviram os verbos positivos, que é o evangelho do reino. E nós, neste programa, Alda Célia vai louvar, sopra Espírito Santo, sopra. Olha, maravilhoso. Todos que se prostrarem diante deste louvor vai sentir a presença santa de Deus, o poder dele. Eu creio no sobrenatural de Deus e estou aqui para te dizer, vamos pregar o evangelho do reino. E sem tempo, sem demora, pegue aí já a Bíblia Sagrada. Pegue que nós vamos finalizar Mateus. Rapidinho, pegue aí agora. 1 minuto. E voltaremos já com a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada. 1 minutinho. Glória a Deus, estamos de volta. Pegue a Escritura Sagrada, sem pressa, mas pegue. Pegue a Escritura Sagrada, porque precisamos ver essa palavra maravilhosa de Deus. E você vai notar, ação, reação. Reação não é coisa de Deus, meu irmão, é agir em nome dele. Você vai ver nestas passagens os verbos negativos, que Pedro estava sendo tomado por esses verbos negativos, e os verbos positivos que Deus estava falando para ele.
Vamos lá. Mateus, leia aí. Mateus 14, a partir do verso 25. Mas na quarta vigília da noite, a partir de 3 horas da madrugada, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, um prodígio maravilhoso. Já falamos sobre esse prodígio. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Está aí 2 vermes terríveis, que assolam aqueles que têm uma pequena fé. Eu não estou falando que são incrédulos, não. Mas a fé dele é fria. A fé dele não age. A fé dele não tem obras. A fé deste não prega. A fé deste nega Jesus como Senhor. Porque ele disse, ide pregar. E este que tem fé pequena não prega. Ele está anestesiado. E continuando. Aí ele não consegue perceber o que é de Deus e o que é do homem. Está dizendo aqui que Jesus Cristo, Senhor e Salvador, é um fantasma. Aí eu quero este amor sobrenatural no meu coração para que haja resplendor da glória de Deus em você. Se você não consegue amar nem o seu vizinho, e se você não consegue amar seu irmão, meu irmão, não tem como você ser sobrenatural. Vamos lá, leia aí. Assustaram-se, verso 26, assustaram-se, assustar. O assustar já remete um verbo negativo. O medo, que é uma sanguessuga, fica sugando todos os dias o sangue redentor de Jesus, para que você se esfrie, para que você não creia nele mais. Para um belo dia vem o verme da dúvida. Será que o Jesus, esse mistério da cruz, isso é verdade mesmo? Olha, o outro verme, a outra sanguessuga já está atuando na sua mente e no seu coração, que é a dúvida. Vamos para frente, nós vamos ver isso aqui. Jesus, no verso 27, diz, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, rapaz, coragem, venha, sou eu. Não temas, não tenha medo vocês, olha, verbos positivos saindo dele, ação, o verbo positivo que sai da boca daquele que ama a Cristo, ele é ação, ele age, ele não olha nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, porque se ele fizer isso, ele nega Jesus, e negando Jesus, ele vira uma estátua de sal para as zonas de Deus, para o mundo celestial. Quando vira estátua de sal, meu amigo, Satanás, o maligno, vem e peneira você. É por isso que ele quer você aí anestesiadinho, quietinho, mansinho. Meu irmão, a verdade é essa. Isso que é a verdade, que é isso. Não se engane, então vamos para o verso 28, Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Verbos positivos para aniquilar o assustar e aniquilar o medo. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, era ele sim, o Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo, mas eles estavam assustados, eles estavam com o verbo do medo. E aí ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu quero ver. Se é você, manda-me. Jesus autorizou. Então venha. E ele disse, venha. Verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro, ele creu, ele andou, ele fez o prodígio, ele agiu. Ele agiu, mas ainda tinha uma coisa, ainda tinha um verme em Pedro, a inconstância gerada pela dúvida, o outro verme já estava atuando, que era o medo, mas mesmo assim ele ficou olhando para Cristo. Ele olhou para Cristo, creu no sobrenatural que é Cristo, andou sobre as águas, mas Pedro ainda tinha um verme. Ele tinha a dúvida. A glória do homem ainda era muito forte nele. A glória do homem
tudo que vem do homem, e um vento passa por Pedro, e ele, ao olhar para Cristo, desvia o olhar para o vento. O vento falou mais alto, o vento com seu poder aniquilou aquela fé maravilhosa, aquela fé preciosa que ele estava iniciando com Cristo Jesus. Mas ele mesmo audacioso, este vento passou e aniquilou a fé que estava em evolução, que estava em ebulição, indo diante de Cristo, porque Pedro, ele agiu, mas quando viu o vento, ele reagiu. Virou os olhos, o rosto, as costas para Jesus e prestou atenção no vento, na sua força, prestou atenção nos olhos do vento. Os olhos do vento estavam mais preciosos, mas quem fez Pedro virar o rosto para Cristo? O verme da dúvida, o verme do medo e a reação, porque ele estava em ação para tocar em Cristo e abraçá-lo. E Cristo ia dizer para ele: filho, que fé fantástica, que fé sublime, que fé maravilhosa, pois a partir de hoje, tu és o principal, tu és aquele que vai ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. Você é o apóstolo, condutor das ovelhas, dos cordeiros, dos líderes. Tome-lhe um sobrenatural, o sobrenatural de prodígios, de andar sobre águas, de pular como uma corça nas montanhas. Tome ele, mas ele não recebeu isso, porque reagiu. O vento era mais forte. Irmãos queridos amados, vamos agir, pregar a palavra, botar o joelho no chão, sair e falar de Jesus, porque as almas lá fora estão perecendo, morrendo em depressão. E o Senhor vai cobrar o sangue de vocês. Já está cobrando em terra. A verdade é essa. Qualquer outro tipo de evangelho, com certeza, não vem da parte de Deus. É para te anestesiar. É para que você seja uma ovelhinha que só reage. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra como oração para a sua vida. E Mateus 14, leia Mateus 14, para que você saiba dos verbos positivos, dos verbos negativos que o mal quer colocar em você, junto com seus verdugos e os seus vermes. Em nome de Jesus, recebe isso, irmão. Que esta é a palavra do Evangelho do Reino, e que seja sempre feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui na GD Clínica, essa clínica é comandada pela pastora Deise de Mello. Como é que é o nome da senhora? Nair Barbosa Silva. A senhora é de qual religião? Católica. Glória a Deus por isso. E ao ouvir o Evangelho do Reino, dona Nair, olha lá para aquela câmera, para a senhora testemunhar para os católicos apostólicos. Ao ouvir o Evangelho do Reino, que foi a pregação, o que aconteceu? Aconteceu que depois da pregação, minha perna melhorou bem. Você não viu que eu cheguei lá mancando? Ok. Depois, graças a Deus, melhorou. O que a senhora tinha? Desgaste. A doutora falou o que era? Desgaste no joelho. Promovida pela osteoporose. Osteoporose. Ela estava com osteoporose. E quando a senhora chegou lá, a senhora sentou, ficou quietinha. E ao ouvir o Evangelho, a senhora... O que aconteceu com a senhora? Emocional. O que aconteceu? É porque deve ter acontecido alguma coisa. Eu fiquei feliz de estar lá na casa da doutora Deise, com você. Fiquei muito feliz. Só não pude continuar, que eles me chamou para ajudar lá. Você vê, lembra, né? Ok. E depois, quando a senhora saiu, a senhora notou o quê? Eu notei que eu estava melhor, subindo aquelas escadas lá bem. A senhora estava articulando a perna? É, a perna. E hoje, como é que tá essa perna? Tá bom também. Então mexe aí, deixa eu ver como é que tá a perna. A outra. Tá aqui no doendo.
E doía? Doía? Ela não encolhia a perna. Ela não o quê? Aí não fazia assim, ó. E agora? Agora eu tô fazendo. Só tá andando normal? Tô andando normal, graças a Deus. Sem dor? Não, dói um pouquinho, mas muito pouco. Aonde que dói ainda? Atrás. No músculo? É. Isso aí é mas os ossos, a senhora crê que aconteceu um mover? Movi muito bem. A senhora crê que a senhora foi curada? Fui, graças a Deus. A senhora tem certeza disso? Tenho, hein? Jesus me ajuda. Aleluia. Meu irmão, o evangelho do reino não importa a religião. Deus é um só, né? A pessoa ouvindo o evangelho do reino, que é Cristo Jesus, o que há? Curas, milagres, maravilhas. E essa daqui, a osteoporose, estava impedindo dela andar. Ela andava mancando e hoje ela está andando normal. E que em nome de Jesus a senhora continue firme, busque o evangelho mais ainda, porque a senhora tem que pregar a palavra para as outras e falar, olha, eu ouvi o evangelho do reino e eu fui curada. Então em nome de Jesus. Amém. Só quer falar mais alguma coisa? Eu sou ruim para falar demais. Tá bom, mas o amor de Deus esteja com a senhora. Amém. Em nome de Jesus. Nos quatro cantos, Espírito, sopra, Espírito de Deus, sopra, nos quatro cantos, Espírito, profetize comigo, sopra, Espírito de Deus, sopra, vento do Espírito, enche toda a terra com a glória do Ele é Senhor. Sopra, vento impetuoso e espalha o fogo, fogo abrasador. Sopra, Senhor, sopra, os quatro cantos, Espírito, sopra, Espírito de Deus, sopra sobre nós, Senhor, sopra, nos quatro cantos, Espírito Santo, sopra, Espírito de Deus, sobre os ossos secos, sopra, sobre os ossos secos e renova as forças, alcançado e sem vigor. Sopra, fôlego de vida, transforma os vales em fontes, a Deus, fontes de louvor. Sopra, como em Pentecostes, oh, um som do céu, um hino de louvor.
finalizamos Mateus 14 e eu gostaria de dizer que louvores maravilhosos, que louvor só para o Espírito de Deus, Alda Célia, grande mulher de Deus. E aproveite, meu irmão, que você que está aí prostrado, arrependido, confesse seus pecados e repita comigo em nome de Jesus: eu aceito Jesus, eu aceito sim, como meu único, exclusivo, perfeito Salvador e Senhor da minha vida. Senhor Jesus, entre no meu coração, entre na minha alma, entre na minha carne e me liberte de todo este mal, dos vícios do mundo. Eu quero ser prostrado sempre diante de Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, eu confesso todos eles agora. Retira de mim, da minha boca, a mentira que não Te agrada. Retira de mim o fingimento, Senhor. E eu me prostro diante de Ti para receber o Seu sobrenatural. Recebe aí, meu querido irmão, aceite a Jesus, creia nele e busque a palavra, para que você ame a palavra, para que tudo lhe vá bem, em nome de Jesus.